Olá, turma! Vamos começar nossa aula de arte. Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a origem do teatro. Mas aí você vai assistir um vídeo que eu vou colocar aqui que fala sobre a origem do teatro. O nosso assunto de hoje é teatro. Qual é o papel do teatro nas culturas? O homem e as origens do teatro. Não se sabe exatamente quando surgiu o teatro. É provável que o homem primitivo fizesse representações de animais em calçadas, como sendo uma forma de comunicação, já que não existia a escrita como conhecimento nos dias de hoje, uma maneira de contar e narrar suas aventuras e os grandes feitos realizados por eles. Já nas culturas primitivas, os estudiosos acreditam que as primeiras sociedades primitivas faziam sua representação por meio das danças, o que desta forma adquiriam poderes sobrenaturais e controlavam os fatos necessários à sobrevivência. Essas mesmas danças eram feitas para exorcizar os maus espíritos, assim como ainda realizavam muitas tribos distribuídas pelo mundo. Vamos então entender o que é a arte de representar. O teatro, a arte de representar, floresceu em terrenos sagrados, à sombra dos templos de todas as crenças e em todas as épocas, da Índia, Egito, Grécia, China, entre outras nações, e nas igrejas da Idade Média. Foi a forma que o homem descobriu para manifestar seus sentimentos de amor, dor e ódio. Mas afinal, o que é teatro? Segundo ao dicionário, a palavra teatro vem do grego theatron, é uma arte retratada por um autor ou mesmo atores que fazem interpretação de história criadas ou baseadas em situações sociais ou não, encenadas para um público em um determinado espaço. O objetivo é despertar sentimentos ou reflexão nas pessoas que assistem. A origem do teatro ocidental. O teatro ocidental, esses que conhecemos nos dias atuais, surgiu no século VI a.C. na Europa e Grécia. Neste período, acontecia festas na primavera para comemorar a colheita da uva e homenagear o deus do vinho, no teatro e da festividade, chamado Dionísio, festa que durava dias e eram como rituais sagrados misturados com procissões e recitais. Vamos entender um pouco sobre a simbologia do teatro. O teatro ocidental tem como símbolo duas máscaras. Ela significa tragédia e a comédia. Um ri e a outra chora. As máscaras eram usadas para que os atores pudessem realizar uma representação dos sentimentos dramáticos ou alegria, independente da classe social ou sexo, transformando a fisionomia humana em um elemento da representação. E por que surgiu o teatro ocidental e qual é o seu papel? Como uma forma de registrar as histórias já conhecidas pela civilização grega, seus êxitos, suas guerras, suas maldições familiares, sua mitologia. A civilização grega foi uma das mais importantes no mundo antigo. Entender o surgimento da arte teatral é também aprender um pouco da cultura e da história deste povo. O teatro como arte é a sua importância. A arte de narrar, quer seja através de textos literários ou da encenação, é uma história dos costumes sociais do homem e de um povo, de uma cultura, porque relata acontecimentos, hábitos e relacionamento entre pessoas e grupos sociais. Entender a história da humanidade passa necessariamente por conhecer sua arte e suas manifestações. E quem foi o primeiro ator? Um jovem com o nome Téspis, participante de um dos rituais sagrados de louvor ao deus do vinho, ousou vestir uma máscara humana, adornada por cachos de uvas e subir em um pequeno palco em praça pública e disse: "Eu sou Dionísio." Acha que provocou espanto dessa coragem? Porque os deuses deviam ser louvados, mas nunca imitados. E qual a reação da população no teatro? A história ainda relata que, nos anos seguintes, Téspis
viajou pela Grécia em uma carroça que mais tarde ficaria conhecida como carro de Téspies, que além da função de transportar, também era o palco para as suas representações. Então é isso, turma. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Agora que você conheceu um pouquinho do teatro, vou pedir que você faça uma representação desse teatro usando a sua criatividade, ou seja, suas bonecas ou produzindo bonecas e fazendo uma representação disso. É como fantoche. Também vou pedir que você resolva essa atividade. Você vai gravar o seu vídeo de fantoche, em seguida copiar e resolver essa atividade em seu caderno e enviar para mim. Vou ficar aguardando você. Um grande beijo e até nossa próxima aula. Tchau, turma!